Amém, igreja? Então, o título da nossa mensagem de hoje é: Deus se interessa por você. Deus tem prazer em você. Minha querida, pode sentar-se. Tá? Pode sentar, tomar assento, fiquem à vontade, está na casa do Senhor, que é a sua casa. Amém? Deus se interessa por você. A palavra de Deus nos fala lá no Salmo 37, no capítulo 37, no verso 4. Tem algumas versões que dizem, agrada-te no Senhor. E outras versões dizem, deleita-te no Senhor. Que é o mesmo sentido, é um sinônimo a palavra da outra. Agrada-te e deleita-te. Deleitar-se, agradar-se, é sentir prazer. No Senhor. E Ele, o Senhor, satisfará todos os desejos do teu coração. Lá no Salmo 37, 4, fala isso. Deus se interessa por você. Deus sente prazer em você. Deus quer estar todos os dias com você. Deus agrada-se em estar com você quando você o agrada, quando você o acaricia, quando você dá prazer a Ele, quando você dá regozijo a Ele. Por isso diz a palavra lá no Salmo 37, no capítulo 37, verso 4. Agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu amo esse salmo. Você por acaso se sente uma pessoa solitária? Quantas vezes nos sentimos assim, né, queridos? Você às vezes se sente esquecido por Deus? Outro dia eu lembro que o nosso pastor Marco, ainda ministrando aqui a palavra, ele falou assim, que tem pessoas que dizem, oh Deus, onde tu estás, Senhor? Oh Deus, onde tu estás? Deus está ali onde sempre esteve, onde está e aonde sempre estará. Somos nós que muitas vezes esquecemos de procurar por Ele, de nos rendermos a Ele, de ter o nosso momento, o nosso devocional, o nosso momento com Deus diário. As pessoas dizem assim, eu não tenho tempo, é uma correria. O meu dia é uma correria, o meu dia é um corre-corre, eu não tenho tempo para nada. Trabalho o dia todo, trabalho o dia inteiro. Sabemos que existem muitas pessoas assim. Sabemos que existem mães que são chefes de família, que mães que trabalham o dia todo fora e quando chegam em casa tem que passar depois do trabalho, pegar suas crianças na creche e chega em casa, a corrida continua no lava-roupa, passa roupa, faz comida, faz janta, cuida do bebê, cuida do filho. Sabemos que existe sim essa correria do dia a dia, ainda mais nos dias de hoje, que a maioria das mulheres trabalham fora. Não é? Mas é de suma importância termos um tempinho separado, exclusivo para o Senhor, para Deus, para termos um tempo de meditação da palavra, o devocional diário, a oração com a família, a oração com o esposo, a oração com a esposa, aqueles que têm filho pequeno, a oração com os seus filhos. Ensina o caminho desde pequenino ao seu filho. É a palavra que nos diz. E ele então jamais se desviará dos caminhos do Senhor. Então vai uma dica para quem tem filho pequeno. Coloca numa rodinha ali na sala. Ou até na hora de dormir mesmo. Papai, mamãe, ore com eles. Fale da palavra com eles. Ensine eles esse hábito de todos os dias. Você todo dia não se alimenta o seu corpo, o seu físico. Você não toma seu café da manhã. Você não almoça. O lanchinho das 10 horas. O almoço, meio-dia, depois o lanchinho da tarde. A janta. Tem gente que ainda faz uma boquinha antes de dormir com lentinho morno e bolacha. Um chazinho. Então, se você todo dia precisa do alimento para o seu corpo, para o físico, por que não alimentar o seu espírito? E como é que alimenta seu espírito? Na palavra, na oração, no jejum, no devocional diário. Hoje mesmo nós iniciamos um jejum de 7 dias, uma semana. O pastor passou para os seus discípulos esse jejum, a pastora passou para as suas discípulas esse jejum, e nós iniciamos esse jejum hoje, mas também acompanhado do jejum. A nossa vida com Deus tem que ser uma vida regrada. Assim como nós somos regrados no nosso cotidiano, do nosso dia a dia, acordar para trabalhar, ter compromisso, ter horário com tudo.
A nossa integridade com Deus também, gente, é de suma importância. Então, aí volta para cá, para a ministração da palavra de hoje. Deus se interessa por você, sim, quando eu, também nos interessamos por Ele, e nos importamos com Ele, agradamos a Ele. Mostramos a Ele que nós temos interesse em ser dEle, em viver para Ele. Amém? Então, quando nos sentimos, muitas vezes esquecidos, solitários, você padece de uma determinada situação, muitas vezes, você pensa que ninguém se interessa por você, que você está ali esquecido como um trapo velho jogado num canto. Então, gente, estamos aqui hoje para animá-lo, nós pretendemos animá-lo porque você não está só. Você nunca esteve só e nunca estará só. A forte e amorosa mão poderosa, protetora de Deus está sempre estendida ao seu favor, para agarrar a sua mão e ficar segurando com força, e levantar você, e tirar você lá daquele lugar que você está, e muitas vezes você está naquele lugar por sua escolha, porque Deus nos dá o livre arbítrio. Nós todos nascemos com o livre arbítrio, você sabe, né? Deus não nos impõe nada, Deus não nos obriga a fazer nada. Nós temos o livre arbítrio, fazemos aquilo que queremos da nossa vida. Nós temos a escolha de fazer o que quisermos da nossa vida. Mas um conselho eu dou. Eu já tive na minha vida, os meus 62 anos, eu já tive na minha vida muitas escolhas erradas. Nesses 62 anos da minha trajetória de vida, eu já tive muitas escolhas erradas. E Deus permitiu que eu as escolhesse. Deus deixou que eu fosse. Ele não estava comigo quando eu fiz as minhas escolhas erradas. Eu fui por minha conta e risco. Só que muita coisa aconteceu por consequência dessas escolhas erradas. Mas hoje eu entendo, e eu não dou um passo, eu não faço nada. Meu esposo está ali me escutando, ele sabe, porque ele também tomou essa decisão na vida dele, de não fazermos nada, nada mesmo, sem antes ter a direção de Deus na nossa vida. E como que se faz isso? Na oração, no jejum, no ouvir a voz de Deus. E também nós temos, gente, aqui, pastores, liderança, para nos aconselhar, para nos dirigir e para nos abençoar em muitas decisões. Porque tem gente que toma as decisões por sua própria cabeça, pelo seu próprio impulso, toma decisões. E depois que aquilo não deu certo, depois que aquilo não prosperou, aí vem a frustração, e acompanhado da frustração vem a decepção, e aí vem para o pastor, para a pastora, para o seu discipulador, para a liderança, chorando muitas vezes, se queixando, mas antes não pediu oração, não pediu um conselho, uma direção. E é para isso que nós existimos aqui, para ajudarmos uns aos outros. Muitas vezes as pessoas tomam decisões erradas, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas Deus nos diz, a oração é para isso. E quando nós sentimos paz em nosso coração, porque a paz de Deus é árbitro em nosso coração, aí nós vamos e seguimos em frente. Mas qualquer coisa que nos tira o sono, qualquer coisa que nos deixa inquietos, qualquer coisa que nos deixa desapercebidos, qualquer coisa que nos deixa ansiosos, não vem de Deus. Então não faça, não vá em frente, não siga. Converse com alguém da sua confiança e veja se é isso mesmo que Deus quer para a sua vida. Porque depois não tem volta. Porque a forte e amorosa a mão de Deus está com você, estendida sempre para agarrá-lo. E Ele o ama e tem um interesse muito grande por você. Se existe nesse mundo um ser maravilhoso, eterno, lindo, maravilhoso, que se interessa por você, que quer o melhor para a sua vida, que quer tudo que de bom existe nesse mundo para você, se chama Deus. Ele se interessa muito por você. Ele o ama e tem um interesse muito grande por você. E também quando você talvez
nem possa imaginar. Acredite, isso é real. Ele conhece todas as suas situações. Ele sabe tudo sobre você. Ele se encontra em todos os lugares. Deus é onisciente, Deus é onipotente. Deus sabe, Ele sonda o nosso coração. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não adianta querermos nos esconder dEle, porque Ele sabe tudo o que fazemos. Ele sabe. Mais ainda, Ele sente o que nós sentimos. A nossa tristeza não é só nossa. A nossa tristeza também entristece a Deus. Assim como também a nossa alegria, o nosso regozijo, o nosso prazer, também dá prazer a Deus. A todos que lhe pertencem, Ele promete. De maneira alguma, gente. De maneira alguma te deixarei, te desampararei, nunca, jamais eu te abandonarei, diz o Senhor. Está lá em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5. Ele nunca, jamais nos abandonará. Amém? Os seguintes pontos mostram o quanto Ele se interessa por você, por mim e por nós todos. Número 1, a força de Deus por você. Talvez você muitas vezes chegue, como eu já cheguei, você já deve ter chegado, ao seu limite, ao máximo. Que não sente mais força nenhuma e nem vontade de assumir alguma coisa. Quantas vezes, né, queridos? Quantas vezes a gente chega a esse ápice, no limite, não aguenta mais, não tem mais para onde ir para a esquerda, não tem mais para onde ir para a direita, não tem mais como ir, seguir para frente e andar para trás, jamais. Então você ali fica estagnado, você fica extasiado. E aí o que acontece? Muitas vezes vem a depressão. Por que tem tantos suicídios nesse mundo? Por que tem tantas pessoas tirando a sua própria vida? Porque vem a loucura, vem a insanidade mental. A gente, eu não sou muito de ouvir, de escutar, mas o Paulo escuta muito o noticiário na TV, e o que a gente mais vê, a gente mais escuta, é o agora, parece que pegou moda, gente, o feminicídio. Um casamento foi feito para durar para a vida toda. A aliança é feita como um cordão de 3 dobras, que é o esposo, a esposa e Deus. E esse cordão de 3 dobras é tão forte que ninguém jamais pode romper, a não ser você mesmo. Então, quando não dá mais por algum motivo ou outro, que não se sabe qual é, e a pessoa quer se divorciar, quer se separar, eu acho que essa é uma ideia que não era para acontecer, o casamento é para a vida toda, mas se acontece, ambas as partes deveriam aceitar e viver as suas vidas, seguir as suas vidas. Mas hoje em dia isso não acontece mais, porque o que se escuta de feminicídio, meu Deus do céu, é todo dia. O marido não aceitou que a esposa não quisesse mais e a matou. E são mortes trágicas, são mortes violentíssimas. Então, meu Deus do céu, né? Só Jesus nessa hora. Então, cuide-se. Cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde mental, cuide a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, para não chegar a esse extremo, não chegar a esse ponto de depressão profunda, que às vezes a pessoa chega à insanidade mental, chega ao ponto de loucura, de muitas vezes acabar com a sua própria vida e pior ainda, tirar a vida do outro. E muitas pessoas colocam a culpa no diabo. É claro, o diabo, ele é o pai da mentira. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Mas muitas vezes, queridos, o diabo não tem participação nenhuma. Ele sugestiona, ele mostra ali o prato de manjar, ele vem no teu ouvidinho e sugestiona, sopra ali, né, uma sugestão, faz isso. Mas aí está em nós. Do que o nosso coração está cheio?
de como está a nossa vida com Deus, como está o nosso relacionamento pai e filho, pai e filha. Como está o nosso tempo de oração, o nosso tempo de jejum, o nosso tempo devocional, o nosso tempo na igreja, o nosso tempo com nossas famílias também, que é muito importante, o nosso tempo com os nossos irmãos em Cristo. Como é que está o nosso tempo na nossa vida espiritual? Para sermos sugestionados pelo diabo, só se a nossa mente estiver muito vazia. Só se a nossa mente estiver completamente vazia, que não tiver nada ocupado da parte de Deus. E o nosso coração também, para nos deixarmos sugestionar por uma voz satânica. Porque ele vem e sopra, mas só vai fazer aquilo quem está com seu coração vazio de Deus. E aí, colocam as culpas em Satanás, no diabo, capeta, capiroto. E ele está lá, muitas vezes, de bracinho cruzado, olhando, você indo para o fundo do abismo, e ele fica lá batendo palminhas, porque você, por sua conta e risco, está indo sozinho. Ele só deu um empurrãozinho, o resto foi você que fez. Então, cuidado com as suas palavras, cuidado com os seus atos, cuidado com os seus gestos, cuidado onde você vai, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você fala, cuidado o que você diz, porque ele se apossa. No seu pensamento ele não entra, não penetra, mas do que você fala, do que você dirige da sua boca, do que você declara muitas vezes, ele vem e se apossa. E ele se apossa e faz um estrago tremendo. É ou não é, Maria? É verdade, né? Você muitas vezes chega ao seu limite. Deus quer ajudá-lo, Deus quer socorrê-lo, Deus quer convidá-lo também para que você confie nele todas as suas necessidades e carências. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele, o Senhor, te sustentará. Está lá em Salmos 55, verso 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Salmo 55, 22. Nós podemos nos despreocupar e confiantes deixar tudo nas mãos dEle. Tudo nas mãos de Deus. Não nos preocuparmos. Largar na mão dEle, porque também não adianta. Papai, eu quero isso, me ajuda nessa situação. O Senhor, fica ali meia hora, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos orando. Eu entrego nas suas mãos, Senhor. Eu sei porque eu já fiz muito isso. Eu entrego para o Senhor com a mão direita, e daqui a 5 minutos vou lá e pego de volta para mim o problema com a mão esquerda. Não adianta fazer isso. Entrega ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Descansa em Deus. Descansa completamente e unicamente naquele que tudo pode, naquele que tudo é na tua vida. Ele prometeu tomar conta de tudo e Ele vai fazer. Que sentimento de alívio às vezes você sente, né, na situação que não se altera totalmente, mas você pode experimentar. Faz forte ao cansado, porque só Ele, né? Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Estou falando de Deus, que está lá em Isaías, o escuro túnel. É ou não é? Não existe bem aquela expressão, o fulano chegou lá no fundo do poço, chegou no fundo do túnel. É? Não existe? Existe, né? Então, para muitas pessoas, a vida parece um túnel longo e escuro, que se estende por muito tempo na vida das pessoas. Elas se sentem abatidas, se sentem tristes e depressivas. Falando em depressão de novo aqui, né? Talvez você se sinta, talvez alguém que está nos escutando nessa hora. Eu não sei quem é que nos escuta, quem é que assiste as lives, né? Mas talvez Deus esteja querendo falar com você, que está nos assistindo agora, que vai assistir mais tarde, que vai assistir outro dia. Quantas vezes você não chegou assim, se sentindo nesse túnel profundo, nesse túnel longo que parece que não tem fim, uma escuridão profunda,
que toma conta da sua alma. Talvez você se sinta assim. Exatamente por isso Jesus chama você e diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, bem pelo contrário, terá a luz da vida. Quem está falando isso é o Senhor, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, nunca mais. A escolha é sua, a escolha é nossa. Pelo contrário, terá a luz da vida eterna. Quando as circunstâncias de sua vida parecem sombrias e você está sem esperança alguma, então você deve se agarrar em Jesus Cristo para que também você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem eu temerei? De quem eu terei medo? De quem? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? A ninguém, gente. Está lá no Salmos 27, no capítulo 27, no versículo 1. Se vocês quiserem ir anotando para depois examinar em casa as Escrituras, e aí você examinando com mais tempo essas passagens que eu estou trazendo aqui, você pode em casa meditar nessas passagens, orar em cima dessas passagens e ver através do seu encontro ali com Deus, no seu quarto, no seu cantinho, e ver o que Deus quer falar com você através dessas passagens. Porque não foi por acaso que nessa tarde que deu tanta coisa aqui, ao contrário, para que então Deus é quem sabe, porque Ele é quem sabe tudo sobre nós. Então nós não sabemos de nada, porque aprove a Ele que esse culto acontecesse e que essa palavra fosse lançada através da internet a você. Então nós não sabemos quem é que está precisando, quem é que está necessitando ouvir nessa tarde esse recado de Deus, porque o recado é de Deus e não meu, é de Deus. Então, quando você for passar novamente por essas passagens em casa, com mais tempo, olhe, introspecte bem o seu coração, entregue. Quem não quer receber esse presente? Quem não anseia, quem não almeja esse presente, que é Deus na sua vida? O presente de Deus para você. O amor de Deus se manifesta quando Ele oferece a vida eterna a todos nós, homens pecadores separados dEle pelo pecado, porque todos nós nascemos no pecado original, né? Mas Deus nos fez merecedores da graça pelo sacrifício da cruz, o sacrifício redentivo da cruz, que nos deixou hoje ser livre de toda acusação do inferno, de toda acusação de Satanás, toda acusação que o demônio tinha contra nossas vidas, toda acusação que Satanás tinha contra cada um de nós. Não existe nada que nos acuse, toda acusação do inferno está lançada fora da nossa vida, porque o Senhor Jesus se fez sacrifício por nós. Ele se deu em morte de cruz, verteu até a sua última gota de sangue, para que hoje, eu, você e você, todos que estão nos ouvindo em casa, pudéssemos ter a liberdade de expressão, de falar do amor de Jesus, sem nenhuma acusação do inferno, porque livres somos, porque Cristo nos libertou. Amém? Separados dele, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? É a vida eterna com Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que está lá em Romanos capítulo 3, no versículo 23. Além disso, Deus nos deixa também Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único filho, seu filho unigênito, seu amado Jesus, para que todos que aquele que nele crer e confessar o seu nome, não pereçam, não morram, mas tenham sim
a vida eterna com Jesus, com Deus. João 3,16. Amém? Esse todos conhecem. Não tem quem não conheça essa passagem. Para cada um que confia em Jesus Cristo, inicia-se uma relação eterna e pessoal com Deus. Nós sabemos, né, queridos, que nós temos uma relação íntima com o Pai. A gente sabe de muitas pessoas que não relacionam-se bem no adoratório, onde eram feitas as ministrações. Mas lá da cozinha nós escutávamos. E olha que era longe. Tinha o adoratório, um corredor, um refeitório, para depois ser a cozinha. Tudo com portas fechadas. Mas de lá onde nós estávamos, nós conseguimos ouvir, escutar aqueles homens, os brutamontes. Tinha também os pequenininhos, os médios, mas tinha também os grandão. Aqueles homens se derramando na presença de Deus. Aqueles homens não dando importância para quem estava do lado direito ou esquerdo, para quem estava vendo eles, mas se derramando inteiramente na presença de Deus, na presença santa de Deus. E para nós que estávamos lá trabalhando, o cansaço foi gratificante por ver vidas sendo transformadas. E eu falando agora aqui em pai, me lembrei de quantos pais que tinham lá e filhos juntos, e houve aquela reconciliação, e houve aquele perdão, e houve aquela conversa, e houve aquela comunicação. E outros que até o pai não estava lá só o filho, mas ao chegar em casa, ou mesmo aqui na igreja também, reconciliaram, porque tem muitos relacionamentos entre pai e filhos, entre mãe e filhas, que são quebrados pelas forças satânicas, mas Deus veio para consertar tudo isso, para regenerar tudo isso. E é isso que nós queremos, queridos e queridas que nos assistem essa tarde de hoje. Porque Deus se importa realmente muito e muito com você. Não tenha dúvida. E a pergunta que fica aqui nessa tarde de hoje, para concluirmos essa ministração. A pergunta de Deus a você. Agora é a pergunta de Deus a você. E você vai responder para si mesmo. Qual é a sua resposta ao amor de Deus? Qual é a sua reação ao amor de Deus? A esse amor inigualável, a esse amor inconfundível, a esse amor incondicional, a esse amor que nada pede em troca. Qual é a sua reação, querido? Qual é a sua reação, querida? O que você faz para agradecer em gratidão por esse amor? Qual é a sua resposta ao amor de Deus? Qual é a sua reação? O preço que Jesus Cristo pagou para nos resgatar de nossos pecados foi imensamente, foi imensurável o tamanho do preço que Ele pagou. Foi um alto preço, gente. Foi a vida dele, pendurado naquele madeiro, até a sua última gota de sangue. Esse foi o preço. Então, qual é a sua resposta? Qual é a sua reação? Na Bíblia está escrito, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, que fostes comprado, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula nenhuma, o sangue de Cristo, o Nazareno. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18 e 19. Imagine só, gente, quão grande deve ter sido o seu amor por você. Não tem como mensurar, não tem como medir, não tem como imaginar esse amor. Quem se entregaria de morte para salvar outra pessoa? Quem? Meu Jesus, a decisão de aceitar isso cabe a você. Eu um dia aceitei. A Maria já aceitou, né, Maria? E você, que nos ouve aí nessa tarde de hoje, já aceitou? Já se decidiu? Qual é a sua reação de receber tanto amor? O que você diria para Ele nesse momento? Então, querido, meus queridos, que nos ouvem nessa tarde de hoje,
para concluirmos essa palavra de hoje. Vamos orar e pedir ao Pai que nos ajude. Que nos ajude muito, que nos dê força, que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria, discernimento. Eu vou fazer aqui e você vai repetir. Nos procure pelas redes sociais. Tem o e-mail da igreja, tem o Instagram, tem tudo da rede social da igreja. Então, se você que porventura nos assiste pela primeira vez hoje e faz essa oração pela primeira vez hoje, nos procure, por favor. Procure uma igreja próxima à sua casa, mas não fique de fora dessa bênção, que é estar na presença de Deus, o eterno, o supremo, o absoluto. Amém? Pai, é em nome de Jesus que eu oro agora por este querido, por esta querida, que está orando junto comigo esta oração. Senhor, eu te recebo em minha vida, em meu coração, para que o Senhor seja o único, eterno e supremo Senhor e Criador da minha vida. Eu o recebo, eu o aceito, eu me torno uma nova pessoa diante de Ti, reconhecendo o Teu sacrifício naquela cruz. Morreu e voltou, ressuscitou, e hoje com o Pai está, mas deixou comigo o Espírito Santo, o Consolador, aquele que me conforta nas horas difíceis. Então, Senhor, recebe-me, escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, e não me deixe nunca mais desamparado e órfão de Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, é que eu oro e te agradeço. Amém, queridos? Em nome de Jesus, receba no seu coração essa palavra e aplique-a. Amém? Seja uma nova pessoa, seja um novo homem e uma nova mulher. Não fique do mesmo jeito, da mesma forma. Queira mudar. Precisamos mudar. Amém?